pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou deixar mais um conteúdo aqui que abençoa a sua vida na tarde desse dia e gostaria de chamar a sua atenção, tá bom? Muito obrigada aqui, você que é novo aqui no nosso canal Mulheres Vencedoras. Não perca a oportunidade de poder estar aprendendo um pouco mais sobre este personagem, ok? O que acontece entre a vítima e o narcisista? Entre uma pessoa narcisista e uma vítima. A vítima precisa entender que ela tem que rejeitar ser o projeto do narcisista. Porque ele projeta na vítima as fraquezas dele. Ele projeta na vítima aquilo que ele rejeita nele. E quando essa vítima aceita que ela é tão ruim, ele começa a ganhar força em cima dessa situação. Então, quando a vítima rejeita aquilo que o narcisista está apontando para ela, é o mesmo que ela estivesse falando para o narcisista que o plano dele deu errado. O plano dela deu errado. Sabe por quê? Por ter que fingir ser superior a alguém. Ele precisa fingir ser superior aos outros. Sempre buscando aparecer, buscando diminuir uma outra pessoa para que eles se saiam bem diante de uma situação. Então, quando você rejeita ser projeto, né, porque ele projeta em você aquilo que ele é, ele tem que engolir o próprio vômito dele. É isso mesmo que você está me ouvindo. É isso mesmo. Você faz o narcisista engolir o próprio vômito dele. Aquilo que o narcisista iria lançar sobre você, você rejeita receber, e o que resta é ele ter que engolir seco o próprio vômito sem água. É nojento, mas é uma verdade que eu estou falando para você. Então, quando você rejeita estar num lugar onde a outra pessoa gostaria de te colocar, gostaria de fazer você se sentir, não é que você ela faz com que você se sinta inferior a ela em algumas situações. Quando você rejeita esse lugar, você está olhando para você, você está tendo a clareza de quem você é. Você já está curada, você está alerta, você está saudável. Você não está ali para ser manipulada. Você está iluminada. Claro, você revela aquilo que o narcisista nega nele. Quando você deixa bem claro que você não é aquilo, uma marionete, que você não é aquilo que o narcisista gostaria que você fosse, que você sentisse através daquilo que ele está fazendo, porém está enganando, mentindo, tentando mascarar uma situação para não ser visto, não ser percebido, você está revelando para o narcisista que tudo isso que ele joga para você é exatamente aquilo que ele rejeita nele, mas ele não sabe como se livrar disso. Então a vítima enxerga tudo no narcisista e quando ela começa a enxergar toda essa bagaceira no narcisista, na verdade, isso é bom para ela, porque isso vai causar nela a mudança que ela precisa para o crescimento dela. Isso não é ruim, quando você deixa com o narcisista realmente aquilo que é dele. E isso é maravilhoso, isso é esplendoroso. Você deixar com o outro aquilo que é dele, leva você com você. Então, quando você vê no narcisista aquilo que ele rejeita nele, você também vai rejeitar em você aquilo que não te pertence. Você vai rejeitar abusos, tirando qualquer chance desse narcisista te destruir. Você não vai aceitar abusos de uma pessoa que não te vê você no lugar de honra. Nunca sabe te honrar, nunca tem, nunca pode, nunca dá, nunca soma, nunca faz. Ainda quer ser visto como alguém superior a você? Da onde? Em que estado? De que galáxia essa pessoa é? Ela precisa vir para a realidade. E ela só vem para a realidade quando você coloca essa pessoa no devido lugar dela. Então você não precisa carregar tudo sozinha. Eu estou aqui para te orientar sobre relacionamento abusivo. Você não precisa carregar
tudo sozinha. Você não está sozinha. Porque essa é a intenção de todos os narcisistas. Fazer a vítima morrer em vida. Eu quero que você entenda isso aqui. Ele fazer com que você se morra, se mate em vida por algo que nem tanto valor, não tem nenhum valor, não tem, ele é uma pessoa, mas é uma pessoa quebrada que nunca vai se libertar daqueles traumas antigos que eles carregam com ele, se é que eu posso chamar isso de trauma, porque para mim também tem muita falta de vergonha na cara nisso aí. Então a gente precisa entender o quê? O que é do outro você tem que deixar com o outro, e aquilo que é seu você vai cuidar em você e por você. E você não vai morrer em vida para ver alguém vivendo. Não carregue fardo que não é seu. Eu vou repetir isso aqui. Não carregue fardo que não é seu, mas colocaram sobre você para assistirem você se curvando cada vez mais até o chão, enquanto essa pessoa está vivendo muito bem, obrigada. Então entenda que você é luz, e a luz clareia as trevas. Entenda que você é luz, e a luz clareia as trevas. Se a outra pessoa está no escuro, é um problema dela, não vai você para o escuro dela, permaneça você com a sua luz acesa. Quando um narcisista não consegue chegar no seu interior, eu estou falando aqui no âmago da tua alma, lá no seu interior, quando ele não consegue chegar aí, ele fica muito mal. Por que ele fica muito mal? Porque o escudo de Deus está no teu peito e é esse escudo que te protege. A vítima precisa entender isso. É o escudo de Deus que protege ela. E a vítima entende que nela só cabe ela e os pensamentos dela. Ela não tem que absorver coisas dos outros, coisas negativas. Coisas negativas passa a não ter mais lugar na sua vida, passa a não te incomodar mais. Uma vítima acordada, alguém que passou por abusos, né? Onde essa pessoa realmente ela fica muito perturbada, fica inconformada com essas situações, essa vítima se torna a própria cura dela. Porque ela amadurece tanto com isso e ela entende que ela não depende do que vem do outro para ela ser ela. Agora você não quer curar e nem mudar ninguém, porque a gente não tem poder de mudar as pessoas. Mas você tem o poder de mudar para melhor quem você é. Você pode melhorar todo o seu mundo, todas as suas ideias, tudo aquilo que você tem em você, que você gostaria que fosse um pouco melhor, um pouco diferente, você vai mudar para você. Você não vai mudar para agradar os outros. Então você pode sim fazer essa mudança aos poucos, constantemente em você. E é essa mudança que te salva de qualquer abuso de qualquer pessoa que tentam jogar em você, colocar em você aquilo que não é seu. Sabe? E como é que você faz isso? Dá um chega pra lá, resolve. Um basta. Um limite. Pra gente imatura, gente abusada precisa de limite. Sabe? Ou você termina exausta dentro desse quadro abusivo, porque o narcisista ele tende a dar uma canseira na outra pessoa, mas ele não busca mudança para ele. Então ele deixa a vítima exausta e ela fica enferma, como eles já estão enfermos nele. Então tudo que é dele passa agora a ter vida na vida da vítima, sendo que isso não é dela. Então a vítima precisa ver o narcisista no vazio dele, naquilo que ele é, naquilo que ele carrega, naquilo que ele projeta na vida das pessoas. E você não cabe nesse fundo de poço dele, você não tem nada a ver com isso. Ele desceu no fundo do poço porque ele quis, tá bom? Se ele quiser que ele escale para sair de lá, não é você que vai tirar o narcisista de lá. Então você precisa se acalmar, você precisa se amar, em vez de se entregar a situações ou pessoas que não aprenderam a receber. Não é nada sobre você, existem pessoas que elas não aprenderam a receber amor, elas não aprenderam a ser grata, elas não aprenderam a honrar ninguém. Não é a gente que vai ensinar.
Então, quando você vê o narcisista na fraqueza dele, porque isso são doenças emocionais que eles carregam com ele, você vai entender que isso são deles, que você não precisa pegar parte disso para você, nem aceitar isso sobre os seus ombros. É só você seguir adiante com a sua vida e não dar ideia. Porque você já sabe que ali não tem nada a não ser comportamento e pensamentos que vai gerar em você padrão de humilhação e dor. Não tem mais nada que sai do narcisista. Nada, nada. E você não tem nada a ver com as vulnerabilidades deles. Porque eles se sentem assim, mas na verdade o que eles querem é fazer com que mais pessoas se envolvam naquela bagaceira emocional que eles carregam com eles. Então a vítima entende que nela existe um espaço para ela cuidar dela. O espaço da sua vida é para você cuidar de você. E, na verdade, você não quer vencer uma pessoa narcisista. Não, ninguém quer vencer narcisista. Ninguém está aqui para isso. Ela só precisa entender uma coisa. Ela precisa vencer as próprias vontades dela e os pensamentos dela que, às vezes, tenta levar ela para o baixo nível do narcisista. Então, quando você entende que você precisa vencer as suas próprias vontades, você vai desarmar qualquer narcisista, pois ele não se adapta à verdade. Ele não se adapta a lidar com uma pessoa saudável. Ao sentirem inadequados, a vergonha do falso eu dele vai gritar 2 vezes. Porque você não está dando atenção para a palhaçada que ele está fazendo. Então a vergonha vai continuar com ele. E isso vai os atormentar. Mas enquanto você estiver regando, aquilo vai crescendo. Pois a verdade, gente, a verdade, ela é a única que liberta. Ela liberta e ela prevalece. Então eu quero que você tenha consciência que pessoas narcisistas querem que você acredite nas mentiras dela, como se fosse uma verdade. E aí o engano se instala na sua mente. O engano se instala na mente da vítima, onde a vida dela, que é de verdade, deixa de viver, ela deixa de existir, ela começa a perder espaço na vida dela, enquanto a vida do narcisista segue por aí muito bem, obrigada, e ele está semeando sementes que adoecem outras pessoas, que são sementes que adoecem. Então eles vão aguardando, eles vão semeando e vão aguardando essas sementes brotarem. Quando brotar ele vai saber sim, vai saber e vai ver, né? Pelo menos conseguir provocar dor em alguém, já que eu nunca aprendi e não sei receber amor. Não aprendeu e não sabe. Então eu vou deixar isso aqui bem claro para vocês nesse vídeo, para vocês refletirem sobre o que é um relacionamento abusivo e sobre o que é você absorver aquilo que vem do outro, tá? Você pode observar, nada, gente, nada na vida de um narcisista fica de pé. Pode observar, nada fica de pé. Relacionamentos é um atrás do outro, não fica com ninguém, são devastadores, vida pessoal em derrota, vida emocional sem honra, a área sentimental nem se fala, porque não existe sentimento genuíno ali por ninguém, nada ali avança, porque o ódio da própria existência deles os destrói, nada de bom que chega até eles tem vida, porque o ódio deles é tão grande que eles se consomem no próprio veneno. E esse é o veneno que eles querem ver as vítimas tomando. Eu quero que você entenda isso aqui. Você não vai engolir isso, você não vai tomar isso. Só que no final, é ele que engole o próprio vômito, como eu disse agora há pouco. Depois que a sua mente acende a luz, nenhuma escuridão habita no seu interior. O maligno perde a força. Ele perde o território, porque Jesus entra na sua mente, na sua vida e na sua casa para te trazer clareza de tudo que você está vivendo. Eu quero dizer uma coisa para você, a promessa que o Senhor te fez é maior do que a dor que você está enfrentando. Então, o que resta para o adversário é desocupar o território. Ele some sem dar tchau, claro. Você está consciente do que ele está fazendo e por que ele está fazendo para te ver você no fundo do poço que é dele. Então escute-me.
Escute-me, por favor. O que sustenta o narcisista é a dor que ele te provoca. Ele se sente alimentado quando ele vê que você sente dor por algo que ele está fazendo com você. Se você se blinda, se cuida, se fortalece, acende a luz da sua casa, onde os abusos do narcisista estão ali para poder te destruir, você agora está atento a tudo que está acontecendo. Você acordou. Vai ter efeito. Os abusos do narcisista vai ter efeito sobre você se você está sabendo por que a pessoa está fazendo aquilo. Você não tem que acreditar numa mentira, você tem que acreditar na verdade. Qual é a verdade? A verdade da sua vida. A sua vida fala por você. Deixa que a sua vida dê resultado por você. O narcisista é obrigado, ele é obrigado a encontrar de novo com aquilo que ele rejeita nele. Mas ele percebe que mais ninguém aceita. Vergonha, vergonha, vergonha. Vergonha dupla, de novo. Quando a vítima não alimenta o que vem do narcisista, ele não, ou ela, né, se for uma mulher narcisista, ela não tem nenhum poder sobre você. Você não está alimentando aquilo. É como uma planta que se você não regar, ela morre. É exatamente isso que eu estou falando para você. Relacionamento abusivo é a mesma coisa. Se você não alimenta aquilo, aquilo morre. E o narcisista, ele gosta de ver a vítima regando os sentimentos ruins que eles jogam para a vida dela. Quero que você entenda isso aqui. Esses sentimentos ruins e destrutivos não são seus. São os narcisistas que jogam para você absorver. A partir do momento que você absorve, você começa a morrer. Como eu acabei de dizer, nada que o narcisista começa, ele termina. Nada que o narcisista faz fica de pé. Porque ele constrói um falso self, né? Ele constrói um falso self e uma narrativa em cima de mentiras. E mentiras, gente, não tem base. Ela não prevalece. Então aí esse narcisista se vê sem saída. Mesmo estando investindo em novas vítimas, porque eles sempre vão ter uma nova vítima. Não pensa que o narcisista tem uma vítima, vai ter uma outra pessoa, uma outra nova, um outro novo e está em outro lugar. Não, ele não para por aí. Eu estou falando de alguém que tem problema. Eu estou falando de alguém que não está nem aí para relacionamento sério para ninguém. Perdeu totalmente o temor de quem é Deus, nem quer conhecer, não quer nem saber. Então esse narcisista, ele vai passando a vida inteira procurando novas vítimas. Calma, calma, calma. Calma. Depois ele vai repetir. Ele vai repetir o mesmo padrão. E se possível, ele vai prender você na vida dele. Porque tudo que ele quer é que você se sinta preso através da dor que ele te provoca. Só que a intenção do narcisista é fazer as ex pensar que ela é que perdeu ele. Olha o engano do inimigo. Se ele faz você pensar que quem perdeu é você, quem vai rastejar é você, quem vai atrás é você, quem vai se humilhar é você. Quem vai ter que se diminuir para caber no mundo dele é você. Sabe por quê? Porque quem perdeu é você, mas na verdade não foi você que perdeu, quem está perdendo é ele, porque ele não conhece você. Você sem narcisista é narcisista. Agora eu quero ver narcisista ser alguém sem vítima. Nunca. Eles só aparecem, o nome deles só são lembrados quando eles conseguem fazer vítima. Então essa vítima, se ele fazer essa vítima pensar que ela perdeu, ela se sente presa a um relacionamento onde não tem retorno para ela. Como esse narcisista trata a outra? Porque tem vítima que fala isso. Ah, mas será que eu não dei o suficiente? Eu não fiz o suficiente? Não, não é sobre o que você fez, o que você deu. Porque geralmente o narcisista vai tratar uma outra pessoa, uma outra vítima muito melhor do que ele sempre te tratou. Sabe? Ele vai tratar a outra porque ele precisa. Ele precisa planear esse território para ele ficar ali um tempo. Não muito tempo, mas um tempo. Então eu quero que você entenda que é tudo um jogo. Ele não está tratando a outra vítima melhor do que você. Isso não é verdade. Ele é narcisista. Narcisista não muda. É tudo um jogo, sabe? É tudo proposital. Para que você não desvie o teu foco dele. Assim, ele te mantém aprisionado aos ciclos abusivos dele. Veja que narcisistas são destruidores de sonhos, destruidores de lares, destruidores de família, destruidores de alegria. Mas buscam sempre, né, ter ali, ele quer ser visto como alguém que não faz isso, tá? Ele não faz isso, isso é coisa da tua cabeça, você tá louca, você tá louco. Entendeu? E ele vai estar sempre buscando uma nova pessoa para regar esse buraco negro que ele carrega dentro dele.
para ele permanecer escondendo das próprias máscaras que ele sempre carregou, mas nunca admitiu que tinha. Ele nunca vai admitir, vai morrer numa cadeira elétrica, morrer, mas não admite que ele tinha essas máscaras. Porque no fundo eles sabem quem eles são, mas escondem para que ninguém os veja. Você entendeu agora? Escondem para que ninguém os veja. Olha, narcisistas chamam quem acreditam neles de louca, doida, esquisita, sabe? Complicada, amarga, fazendo trauma à toa, traumática, improdutiva, tá feia demais, tá gorda demais, tá magra demais. Tudo ele vai colocar um demais. Ele precisa que você pense isso de você. Mas não é verdade. Como se a vítima tivesse tudo de muito ruim. Qualquer outra pessoa que tivesse na vida dele fosse merecedora do melhor dele. Gente, é um jogo diabólico. Parece que tudo que você fez para o narcisista nunca fez direito, nunca foi o suficiente. E se essa vítima cai nessa fala, ela vai se tornando essa pessoa. E ele vai repetindo esses gritos nos ouvidos dela silencioso, como se ela fosse uma pessoa de baixa valia. Quanto mais ela vai ouvindo isso que o narcisista vai falando nos ouvidos dela, mais ela vai se tornando essa pessoa. E essa é a intenção do narcisista. Sabe? Ver essa vítima se minando, se apagando. E essa vítima vai tornando uma pessoa esquecida. Estou falando verdade. Esquecida por todos. Por todos. Pela igreja, pela família, pela sociedade, pela rua, pelas coisas, pelo hobby dela, pelas coisas que ela gostava de fazer. Coisas simples, mas ela não quer mais fazer nada. Ela se torna esquecida para o mundo e só lembrada para o narcisista. Onde essa vítima só lembra do que ele está fazendo com ela. Da dor que ela está sentindo através dele. Então ela está dando poder para ele. Esquecendo de todas as belezas que o Senhor implantou na vida dela. Minha filha, cabeça erguida, salto no pé, empoderamento, se arruma e vai viver. Vai ser feliz. Vai fazer melhor por você, mais por você. Some você, desaparece você. Chega mais tarde, você. Procura os amigos, você. Vai para a festa, você. Tenha a sua vida normal, desde que você esteja respeitando a pessoa com quem você está. Mas viva a sua vida, porque o desejo do narcisista é te matar em 4 paredes, para que a vida dele continue reinando enquanto você morre. Pura ingratidão. Eles não amam, eles têm vítima para poder se passar como alguém que nunca mereceu ter o tratamento que ele está tendo com você. Então você vai se tornar uma pessoa muito ruim para o narcisista. E as outras pessoas que se aproximarem dessa pessoa narcisista se tornarão pessoas muito boas e merecedoras do melhor dele. Sendo que o melhor nunca existiu. Ele vai repetir com essas outras pessoas exatamente tudo que um dia ele fez com você. Pode ter certeza, tá bom? Muito obrigada, receba o meu abraço em nome de Jesus na tarde desse dia, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esclareça a tua mente, te dê vigor, te dê força, abra os teus olhos espirituais para que você saia inteira, empoderada e feliz para a glória de Deus. Forte abraço e até breve.